Por exemplo, eu vou te dar uma informação agora, que é uma informação que eu dei na Sala dos Mestres, que assim, muitas das vibrações do planeta mudam, sem que as pessoas saibam. Então você sofre as influências dessas mudanças no seu comportamento sem que você saiba. Então, por exemplo, no meu Instagram, eu tenho lá eu falo do meu Instagram assim com uma propriedade, né? Mas é uma coisa tão nova para mim, que isso começou agora depois da pandemia. Mas no meu Instagram eu tenho um quadro que a gente chama de Energias da Semana. O que é isso? Né? Isso é uma vidência? Isso? Não! Optia olha o planeta de fora e ele avalia na vibração do inconsciente coletivo quais são as vibrações que vão se destacar nos próximos 7 dias. E por que 7 dias? Por que não faz isso para um mês? Porque existe um ciclo mental de armazenamento de informação no inconsciente de 7 dias com clareza. A partir daí a coisa começa a se mover. Então a gente passa a informação de como a pessoa deve mais ou menos se comportar e no que ela deve prestar atenção para evitar problema. Por exemplo, agora nós vamos ter um evento, vai acontecer um evento em volta do planeta Terra entre os dias 17 de junho e 10 de julho. Ou seja, que dia é hoje? Hoje... Acho que deve ser 14. 14. Então daqui a 3 dias, de 17 de junho a 10 de junho, perdão, de 17 de junho a 10 de julho, vai haver a aproximação de 14 civilizações, 14 raças diferentes de extraterrestres. Ixi. Isso aconteceu, isso não é de consenso. Isso aconteceu, entre aspas, vamos dizer que coincidentemente. Não é coincidência. Qual é o propósito? O propósito é avaliar todos os trabalhos que estão sendo feitos no planeta Terra em benefício da humanidade. Porque nós temos 2 corpos vivos hoje. Quais são os corpos vivos que fazem parte da nossa vida? O planeta é um corpo vivo e a raça humana, que se estivesse se desempenhando como fora, vamos dizer assim, combinado também, nada disso estaria acontecendo. Então essas 14 raças, elas vão se aproximar. Isso tem alguma relevância para nós, seres humanos? Em princípio não, porque isso é um problema que eles vêm avaliar. Agora... Mas a gente vai sentir de alguma forma isso? Esse é o ponto. A aproximação, obviamente, vai alterar a frequência energética de dentro do planeta Terra e das pessoas que estão aqui. E aí, você entendendo essa informação, se mudar o teu humor, se você ficar mais agressivo, se você ficar mais impaciente, mais intolerante, e isso não é o seu perfil comum, você vai saber que essas são as influências. Tá, e se eu ficar mais amoroso? Também pode. Tá, então vamos lá. Então dia 17, inclusive, é o dia da nossa imersão lá em São Carlos. Dia 17 de junho a 10 de julho. É, isso mesmo. Dia 17 agora sábado. Tá, então a gente vai ter aí uma aproximação de 14 raças alienígenas, extraterrestres ou ultraterrestres. Depois, inclusive, você explica esse termo. Tá. O termo ultraterrestre. Isso simplesmente foi os seres de Optia passando. Eu associo que seja em função da distância... Que vai além do universo... E do desenvolvimento de inteligência. Tá. O que eu quero dizer com desenvolvimento de inteligência? Seres humanos, nós... Como eu disse ainda há pouquinho, nós já desenvolvemos todos os nossos sentidos. Nós só não desenvolvemos o nosso cérebro. O ser humano mais inteligente na Terra chegou a mim ter desenvolvido 8% da sua capacidade de inteligência. Você tem seres com 88% de desenvolvimento. Então, eu acredito que isso também tem alguma ligação com esse termo ultraterrestre. Não acredito que seja para se sobrepor aos demais. É apenas uma categoria de desenvolvimento de inteligência que deve funcionar entre eles lá, que eu não tenho conhecimento nem capacidade para julgar isso. Tá, então, só voltando nesse caso então. Então, dia 17 agora de junho, inicia um processo em que 14 raças, vamos usar alienígena então, que é mais genérico,
Então 14 raças alienígenas de vários cantos do universo vão vir meio que para fazer uma inspeção, uma auditoria no processo evolutivo da raça. Grosso modo é isso. Eu estou tentando resumir Porque aqui. esse termo foi o termo que uma pessoa usou na sala dos mestres. Vai fazer uma auditoria. Usaram isso. Teve uma pessoa que estava participando que perguntou para a entidade. Não, para a entidade não, perguntou para mim mesmo. Vamos fazer uma auditoria? Aí eu expliquei. Não é uma auditoria. Eles acompanham. É um acompanhamento. Eles vão ver. Por quê? Porque uma avaliação. Porque a raça humana, ela não pode entrar no planeta Terra, a raça humana não, as raças extra, os alienígenas, enfim, os seres de fora da Terra, cá para nós, né, nós somos também, mas enfim, os seres de fora da Terra, eles estão, de alguma forma, se dedicando a contribuir com o reequilíbrio do planeta. Então, trabalhos são feitos, né? Estímulos são dados, informações são passadas. Ok, vamos ver como é que estão as coisas. Eu vou fazer uma comparação que você vai entender. Me empresta a caneta de novo, Alexandre. É o seguinte, eu fiz aqui, ó, o universo. Vamos dizer que ele, dentro da sua matemática, ele é perfeito. Para ele ser perfeito, assim como o corpo humano, vamos dizer que o seu corpo represente o universo. Se você tem uma célula cuja vibração elétrica está alterada, você tem uma célula deficiente, alterada. Se essa a célula alterada, ela não se restabiliza, não se restabelece, o que vai acontecer? Ela vai contaminar a célula do lado. Sim, vai ter um colapso. E ela vai contaminar o seu corpo. E ela vai fazer, dentro do seu corpo, a transformação de uma célula, de uma eletricidade, de uma representação elétrica, um corpo doente. Então, uma célula vai adoecer o universo, que é o seu corpo. O planeta Terra é uma célula doente, é só isso. Junto com milhares de outros planetas. É só isso. Então, não podemos deixar o planeta Terra, que representa uma célula do meu corpo, na mesma relação que o planeta Terra está para o universo, adoecer. Tá, então o planeta Terra... Ficou clara a explicação? Vou falar de um grosso modo aqui, tá? Meio simplista. Então o planeta Terra seria uma célula cancerígena que correria o risco desse câncer se espalhar pelo universo inteiro. Foi bem grosseria, foi bem... Não é isso? Mas é assim, ela não está... Foi meio grosseira aqui, tá? Desculpa, mas é para ficar mais... Mas porque o câncer se espalha. É isso, é uma célula que está deficiente. Ela não pode adoecer, porque se ela adoecer, ela interfere no equilíbrio do planeta Terra. Do universo. Tá, então seria uma célula pré-cancerígena. Ela não virou um câncer ainda, é isso. Estão tentando. Então os médicos do astral, dos outros planetas, estão tentando curar essa célula. Que é o que eles podem fazer. Eles não podem chegar aqui e interferir nas nossas ações. Eles tentam nos mostrar. Eles tentam nos ensinar para que nós possamos fazer as escolhas corretas. O ser humano, ele é o seguinte, ele é essa demonstração que eu te dei. Você, como ser humano, você é composto por duas bases. A primeira é, cada célula tem um feixe elétrico, né? E o outro é a sincronicidade que você tem entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. No momento em que nós conseguirmos concentrar, sincronizar pensamento, sentimento, palavra e atitude, e a gente conseguir manter o nosso padrão vibracional em estabilidade, a gente reverte o quadro confuso de uma forma romântica que nós temos hoje sobre a superfície do planeta Terra. Você saberia explicar quais são essas 14 raças? Não sei. Eu fui notificado, eu fui avisado por Optia tem uns 15 dias, talvez.
Porque aí eu tive que preparar, um ensinamento para passar para o pessoal da sala dos mestres, para ajudá-los principalmente a sincronizar. Porque quando você sincroniza mente, quando você sincroniza pensamento, que a gente não controla, quando você se sincroniza com os teus sentimentos, você consegue sincronizar com as tuas palavras e com as tuas atitudes, automaticamente você interfere diretamente nessa frequência elétrica das tuas células. Uhum. Você começa a estimular e você passa a produzir, no mínimo, a mesma eletricidade que você gastou. Que não é o que acontece hoje. Então, essa sincronização, porque a gente está falando de uma coisa aqui com muita simplicidade, mas é o que dá base à existência humana.